Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho as diferenças, exatamente até que ponto a gente precisa trabalhar a compreensão dos outros e entendermos até onde a gente precisa, de fato, das pessoas à nossa volta. Então a gente começa a pensar e refletir a respeito de, por exemplo, até quando a gente deve pensar no perdão, no amor, a partir do momento em que as pessoas trabalham tanto para nos ofender, para nos diminuir, para nos menosprezar, no sentido da arrogância, no sentido de se perceberem superiores e, de certa forma, quando você confronta isso, confronta essa ideia exatamente no intuito de, peraí, será que de fato você é tão elevado assim? E você, por, de alguma forma, se colocar em posição, ou de repente esclarecer e fazer perceber que as posições em que estão definidas o mundo às vezes não correspondem a um senso, a uma lógica. Por exemplo, quando a gente trata de um filho que assumiu a empresa do pai e que se encontra na liderança do time, mas que talvez não seja tão adequado assim, porque existem outras pessoas na equipe que deveriam ocupar esse posto de elevada posição e assim administrar e cooperar no sentido de trabalhar o resto do time. Ou então aquele que se encontra numa posição bem inferior e que de repente tem mais clareza, enxerga as coisas com uma visão muito mais ampla e teria muito mais capacidade de administrar a equipe do que propriamente o filho do dono. Então, essas ideias fazem com que a gente pare para refletir que talvez você possa até ter inúmeros diplomas, inúmeros cursos, muita sabedoria no sentido de inúmeros livros e pesquisas e seminários e tudo que você já teve a oportunidade de aprender, mas que talvez aquela pessoa mais simples que esteja lá na roça trabalhando com a sua enxada tenha até mais sabedoria do que você, no sentido de entender que, primeiro, que tudo isso é passageiro. Então os títulos que você possui, as ideias em que você acumulou, talvez não te sirvam numa próxima oportunidade. E a sabedoria daquele cidadão que lá está na roça com a sua enxada na mão e que vive feliz, naquela simplicidade, entendendo que o que lhe basta para ser feliz é simplesmente o fato de amar, de ter um bom relacionamento com todos à sua volta, de compreender que o valor mais... não há algo mais valioso nesse mundo do que o amor que nós podemos distribuir para aquelas pessoas à nossa volta, para aquelas pessoas na nossa comunidade, e amor por aquele país no qual nós pertencemos, ou mesmo aquele que nós estamos de passagem, mas que de alguma forma podemos ser-lhes útil. Então, se nós entendêssemos as simples questões de qualquer pequenina desavença que nós possamos apresentar diante de qualquer pessoa que seja, essa pequenina desavença, desajuste, é o que gera no macro as guerras, as atrocidades, as violências. Porque enquanto nós não conseguirmos resolver as pequeninas questões em nosso íntimo, na nossa intimidade,
e com aquela pessoa que esteja à nossa volta. Isso, de certa forma, se nós estivéssemos vivendo no macro, seria talvez uma questão de violência a uma outra nação, violência a um outro país. Então, essa vivência no amor, às vezes, é tão complicado, e a gente percebe que existem pessoas que já estão tão casca grossa de todas as aflições já vividas no mundo, as ofensas das pessoas, as humilhações das pessoas, as perturbações que vivenciam em seu cotidiano, que não param às vezes para escutar quando se aproxima alguém no intuito de cooperar, de ajudar, de talvez promover um certo enriquecimento e que pode nos servir como ferramentas de nossas necessidades, e isso faz com que nós tenhamos a oportunidade talvez de solucionar os nossos problemas por conta de uma ajuda amiga. Às vezes a gente está tão acostumado com pessoas que se aproximam no intuito de se aproveitar, de se beneficiar, talvez da nossa fragilidade, talvez do nosso bom coração, que a gente não se abre para as oportunidades de repente, aproveitar aquilo que nos é oferecido. Então, quando é que isso vem, de fato, com a nossa própria culpa? Primeiro, aquele que procura ajudar e não é recebido de certa forma, isso faz com que até exista um desestímulo por conta de não ser recebido. Mas, de certa forma, não levando isso em consideração como ofensa, como maltrato ou qualquer coisa que seja, porque todos estão no seu processo de reajuste, de evolução, de caminhada, e a gente cabe respeitar a opinião e o processo de cada um. De outra forma, quando aquele que não entendeu e não recebeu a ajuda e precisa, a gente percebe que tem tanta gente em situação tão complicada, tão difícil, e que não consegue visualizar, não consegue, primeiro, identificar como se enquadra, como se encaixa no contexto em que está. Então não percebe dimensões, não percebe parâmetros, não percebe, não tem sequer consciência de como se encontra. E outra é que às vezes essa falta de noção faz com que, de certa forma, essa pessoa não te acolha, não receba essa ajuda. E como processar isso? Primeiro que a gente cabe entender, cabe compreender e cabe respeitar, porque você se coloca à disposição para o auxílio, para a ajuda, mas quando a pessoa não compreende que precisa, não compreende que aquele momento é importante e que aquilo talvez seja o atendimento daquelas preces diárias que faz, porque às vezes a gente pede e nos surge a oportunidade, nos surge a chance, nos surge mil e umas formas, mas a gente não recebe, a gente não aceita, a gente não compreende que ali está uma ferramenta de auxílio. E todos os dias nos é apresentadas oportunidades,
todos os dias nos é apresentada uma forma concreta de nós resolvermos nossas situações, nossos problemas, enfrentarmos os nossos desafios, mas muitas das vezes a gente não compreende o momento, não compreende que aquilo ali é uma ferramenta, que aquilo ali é um instrumento para talvez nós resolvermos as nossas dificuldades e problemas. Então, hoje a gente trata exatamente de, primeiro, identificarmos as oportunidades que nos são apresentadas. Então, para que isso aconteça, para que você perceba, você precisa se retirar do tormento. Como assim? Quando você está inserido na agonia, a aflição, ela te deixa tão atordoado, tão com a mente tão tomada, tão perturbada, que um exemplo, acho que claro disso, é o exemplo do afogamento. Quando você chega próximo da vítima, a vítima está lá no mar com as ondas e aquela aflição toda, às vezes você precisa, por exemplo, dar um tapa na cara da pessoa, dar um saculejo na pessoa, para que a pessoa volte à consciência, saia da aflição e do tormento, e isso faz com que ela desperte e perceba que ali está uma ferramenta de ajuda para retirar ela daquela situação. Se você não confronta isso, e se você não faz a pessoa se despertar para que ela perceba que ali tem uma oportunidade de ajuda, talvez ela te mate. Porque ela vai agarrar em você, vai botar você para baixo para que ela se salve do afogamento, mas se ela te bota para baixo, te afoga, morre você, morre ela. Então você já chega lá na vítima de afogamento numa situação de, não, eu tenho que trazer ela para a realidade. Ela está aqui na dificuldade e eu vim para ajudar. Então, se não tem esse choque emocional, além dessa emoção do atordoado, ela não vai perceber que ali você é uma ferramenta para ajudar, para auxiliar. Então, é exatamente isso que a gente vivencia quando a gente está nos conflitos, nas perturbações desse mundo. Então, a gente primeiro precisa ter o choque de realidade, que é quando a gente, peraí, eu tenho aqui essa pessoa e essa pessoa de repente está aqui como ferramenta para auxílio, para ajuda. Dali você percebe que não. Então, deixa eu ver como é que a gente pode sair dessa, qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser... E daí você para, respira fundo, o tormento não passou, mas você precisa se conter dos tormentos para você poder visualizar as oportunidades, e enquanto você está no tormento, você não consegue enxergar as oportunidades. Por isso é importante a gente respirar fundo, perceber quando nos tem a oportunidade de repente, termos esse auxílio e assim, de alguma forma, aproveitarmos a oportunidade para se resolver. Então essa é a nossa oportunidade de hoje, nesse vídeo. Muito obrigado por todos vocês. Cada vez mais nós temos novos adeptos a essa página Por Luz e Paz. Agradeço a todos vocês daqui do Brasil e de todo o mundo. E desejo que cada vez mais estejamos um pouco mais interativos, porque é importante essa participação de vocês, a opinião de vocês. Traz para nós novos temas, e enquanto isso a gente está fazendo o nosso melhor cada vez mais, trazendo essas emoções, essas vivências
Às vezes eu aproveito algumas pessoas que eu trabalho, que eu convivo, que acontecem determinados fatos e assuntos, e isso me traz instrumentos para que eu possa trabalhar aqui com vocês e a gente refletir juntos todas essas emoções, essas ideias, essas dificuldades e toda essa complexidade. Bem, temos diversos outros vídeos, já são pelo menos 1 ano e meio que a gente vem fazendo esse trabalho, pessoas pelo mundo inteiro, e possivelmente logo em breve nós teremos um encontro onde nós poderemos trabalhar, refletir, pensar e de repente debater sobre tantos assuntos que nós já conversamos anteriormente. Fica aqui o meu forte abraço, o meu agradecimento eterno a todos vocês. Muito, muito obrigado. Curtam nossa página, compartilhem também, e isso faz com que a gente propague essas nossas ideias. Bem, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, e não esqueça, não existe pessoa mais importante nesse mundo do que você, para você mesmo. Então cuide do seu coração, cuide da sua mente, faça meditações, faça oração. Hoje não é apenas um instrumento de fé, mas é um dos melhores medicamentos que você pode ter para a sua saúde. Então ore, faça sua prece, jejum talvez, se te for necessário, se de alguma forma você pode trabalhar o teu organismo nesse sentido, de repente fazer com que ele se perceba sem absolutamente nada, e assim, à medida em que você volta do jejum, o teu organismo vai se comportar de uma forma onde ele percebe que depois da falta, você volta a ter aquele alimento, e esse alimento, sem sombra de dúvida, depois desse processo de falta, será muito melhor recebido por todos os teus órgãos. Ainda lembro que todos os nossos tormentos e aflições, nossos desajustes em sentimentos, trazem reflexos em determinadas partes do corpo. Então, à medida em que você tem uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor de cabeça, uma dor no coração, uma dor no fígado, no rins, procura pensar exatamente para que serve aquele órgão e exatamente como emocionalmente ele pode ser envolvido no teu processo de talvez de gestão das emoções, talvez processo de caminhada no caso dos pés, talvez processo de mentalizações e tantos tormentos que faz com que você tenha tantas dores de cabeça, tantas perturbações, angústias e agonias e ansiedade que faz com que você perca o sono. Então, todos os reflexos físicos, existe ali um processo de desequilíbrio mental. A partir do momento que você resolve na mente, você resolve também no seu corpo. Às vezes, você protela tanto que se torna tarde demais, e isso causa danos realmente sérios ao corpo, trazendo úlcera, trazendo câncer, trazendo tantas outras enfermidades que, através da mente, você provocou ao seu organismo. Então, peço-lhes que dê atenção e o cuidado necessário ao seu corpo. Meu agradecimento por mais uma vez nós estarmos aqui reunidos. Meu nome é Marco Von, eu sou correspondente internacional, e mais uma vez estamos aqui juntos. O meu muito obrigado. Até a próxima.